Você precisa ser perseverante. É bem verdade que às vezes você vai passar por dificuldade, por lutas, momentos difíceis, mas isso não significa dizer que você está no caminho errado, fazendo as coisas erradas. Não, a gente só consegue passar por dificuldade quando você mexe com as trevas. Você sendo luz, ao se aproximar das trevas, elas vão se incomodar mesmo com você, da forma que você faz, da forma que você age. Não tem jeito, as trevas, elas vão ser dissipadas, e é por esse motivo que nós precisamos estar atento, buscando a Deus com todo o coração, porque senão, nas dificuldades, você pode desistir. Amém? Lembrando que Deus não vai permitir ou conceder a você permissão na condição de evitar as lutas. Nem Jesus ele permitiu. Jesus passou exatamente pelo processo doloroso, e ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus falou para Deus isso, mas o próprio Pai não permitiu que ele ficasse sem passar por aquele processo. Se o Filho ele não permitiu, sendo você filho também, então entenda, todo processo você cresce na luta. Não é a questão de você passar pela dor, mas o que você está aprendendo ao passar pelas dificuldades. É isso que nós precisamos levar em conta. É diante de Deus que você se encontra. Oh, que maravilha, glória a Deus, isso é precioso, e você não pode perder a esperança pelas dificuldades da vida. Todo cristão é forjado no fogo, amém? Lembra do grisol de Deus? Ao passar por ele, você é provado a um ponto de você permanecer mais puro, limpo e transparente diante de Deus. Graças a Deus. Sua Bíblia no livro de Mateus 16, 26. Esse assunto do jejum de Daniel, nós hoje vamos falar do que? Leia o que está escrito na TV. Deus nos ama e nos valoriza. Abriu aí a sua Bíblia no livro de Mateus 16, verso 26. Amém? Mateus 16, 26. Amém? Todos encontraram? Para a gente entender acerca desse assunto de hoje, Deus nos ama e nos valoriza. Se eu falasse ou perguntasse quanto você vale para Deus, qual seria a sua resposta? A gente, ao perguntar isso, quanto você ou qual é o seu valor para Deus, nós precisamos compreender acerca dessa pergunta para podermos chegar a esse ponto que nós vamos falar de amor e de valorização. Amém? Agora, uma coisa importante dentro desse contexto é: o valor de uma coisa estará sempre baseado no comprador que vai comprar aquela coisa. Por exemplo, você vai fechar um negócio na compra de um carro. Quem vai te vender vai oferecer a você por um preço, certo? Porém, você de repente acha muito caro e você diz assim para aquele que vai vender: eu só dou tanto, eu acho que vale tanto esse carro, o valor que você está me passando está muito caro. Então quer dizer, o valor de uma coisa está baseado no comprador que vai comprar aquela coisa ou objeto, para você entender já. Então, quando nós perguntamos qual é o valor, qual é o seu valor para Deus, não está ligado, presta atenção, exatamente naquilo que as pessoas oferecem ou pode oferecer por você, ou até mesmo você responder a questão acerca da pergunta que fiz. Eu acho que o meu valor é tanto. Não está exatamente ligado a esse ponto. Presta atenção, eu vou pôr para você na TV antes de nós lermos no livro de Mateus 16, 26, que é Lucas 16, verso 15. Leia o que está escrito, igreja.
aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável. Diante de quem? Aos olhos de Deus. Quando nós, ao olharmos, ao identificarmos essas palavras do Senhor Jesus, então a gente já observa que muitas vezes isso é normal. Todos os dias você vê isso, o ser humano dando valor a alguma coisa terrena, e a gente já entende que para Deus é detestável determinadas coisas que nós colocamos ou achamos que tem um determinado valor, principalmente a questão material, gente. Porque Deus, ele olha para nós não baseando o olhar dele nas coisas perecíveis. Nós, de alguma maneira, precisamos compreender que quando nós, ao lermos o versículo 26 aí de Mateus 16, presta atenção o que a Bíblia vai dizer: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Olha aqui, gente, Jesus disse que aquilo que é muito valioso aos olhos do homem é detestável aos olhos de Deus. Agora ele está dizendo que o homem pode aproveitar, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Lembrando que faço novamente essa afirmação, que o valor de uma coisa sempre será baseado no comprador que vai comprar aquele objeto ou aquela coisa. E agora, se nós formos olhar para essa imagem desse versículo acerca da essência dele, o que Jesus está querendo aqui fazer com que a igreja entenda é que mesmo que você tivesse a oportunidade de ter toda a riqueza desse planeta, e que se você pudesse ter todo esse valor em troca da sua alma, você teria feito um péssimo negócio, você teria feito uma péssima escolha. E detalhe, igreja, se você for analisar como ouro, prata, pedras preciosas, construções, todo o dinheiro está exatamente, segundo a contagem, é de 360 trilhões de dólares do mundo inteiro, a riqueza global. Jesus está afirmando que se você trocasse esses 360 trilhões de dólares por sua alma, você teria feito um péssimo negócio. Trocar sua alma por essa riqueza. Para você entender, só para você começar a entrar nessa estrutura do quanto que você é valioso, do quanto que a senhora é valiosa, o Senhor é valioso, amém? E aí ele está perguntando exatamente que ele ou que ela, qual pessoa pode aproveitar, ou que essa pessoa pode aproveitar, se ela ganhar o mundo inteiro e perder. Que proveito ela tem se ela perder? Aí eu torno a perguntar: qual é o seu valor para Deus? E aí a resposta está lá em João capítulo 3 versículo 16. Na TV você vai ler. João é um versículo conhecido, mas é muito forte. Coloca aí, leia, igreja. Porque ao mundo de que forma? Que ele fez o quê? Deu, olha só, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a pergunta para essa, a resposta para essa pergunta que ainda há pouco fiz: qual é o valor? Qual é o seu valor para Deus, igreja? Muito bem. A vida do Senhor Jesus
Sabe qual é o seu valor como alma? A vida do Filho de Deus. Para você entender o quanto que você é valioso para Deus, o quanto que Deus lhe amou ao ponto de dar o seu Filho unigênito. Você sabe lá, igreja, o que é isso? Você sabe que isso significa que você é mais valioso do que qualquer riqueza desse mundo. Deus poderia te dar galáxia, Deus poderia te dar um universo em troca, presta atenção, da tua vida, mas ainda assim não seria tão valioso como a presença, a própria pessoa do Senhor Jesus. Deus deu em troca, ou seja, Deus deu tanto valor a você que Ele entregou seu Filho a morrer no nosso lugar. Amém? Quem foi esse? Jesus Cristo. Jesus morre no nosso lugar. Preste atenção, levando em conta o versículo que nós acabamos de ler, que é Mateus 16, 26. Presta atenção, se Deus, Ele é o ápice da inteligência, você acha que Ele faria um mau negócio? Se você valesse 1 centavo, 2 centavos, menos do que o Senhor Jesus, Deus não teria enviado Jesus para morrer no seu lugar, você sabia? Não teria, porque Deus não ia dar algo de tanto valor em troca de algo que não tem tanto valor assim, sem valor. Lembrando, presta atenção, de novo, novamente, que o valor de uma coisa está baseado no comprador que irá comprar aquela coisa. Deus envia seu Filho e compra você, compra cada um de nós. O preço foi seu Filho Jesus. Esse valor foi baseado exatamente pelo próprio Deus. O próprio Pai olhou para cada um de nós e viu em nós valor. Então não é bem assim como as pessoas dizem aí fora, que muitas vezes você acredita nisso, que você não tem valor nenhum, que você não presta, que você não é digna. Conversa fiada. Se você não tivesse valor, Deus não teria enviado Jesus a morrer no seu lugar. Deus não teria feito esse negócio. Aí Ele está dizendo assim, olha, se você ganhar o mundo inteiro, mesmo que você tivesse a riqueza global, 360 trilhões, você trocasse por quem realmente você é como alma, você teria feito um péssimo negócio. Só para você entender a importância desse valor que Deus te concede, que Deus te dá, que Deus nos entrega. E por Ele nos amar, por Ele nos valorizar, nós como filhos de Deus precisamos também ter o mesmo olhar de que esse Deus, ao me valorizar, eu tenho que fazer o que então? O valorizar também, amar tanto como Ele me amou. Amou tanto você que entregou Jesus. Ele deu Jesus para morrer em nosso lugar, por tanto valor que cada pessoa tem. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas estão longe de Deus. E falando disso, a gente fica se perguntando novamente: por que Deus deu tanto valor ao ser humano e as pessoas ainda assim permanecem satisfeitas, longe, distante da presença de Deus? Deus te amou tanto, Deus valorizou tanto, e ainda assim as pessoas estão muito bem satisfeitas, longe da presença ou sem a presença de Deus. Por que isso, igreja? Eu quero contar algo para você. Isso aqui a pastora já contou dentro da igreja, mas eu quero relembrar a igreja. Um dia um belo filho disse para o pai, perguntou para o pai: papai, qual é o valor da minha vida? E o pai disse assim: meu filho, pega essa pedra e vai lá na feira. Se alguém te perguntar, você vai ficar com a pedra na mão. Se alguém te perguntar o preço, você não vai falar nada, você vai apenas levantar 2 dedos.
mas não vai falar nada. Aquela criança sai, chega na feira, ele fica com a pedra na mão e alguém passa e diz: jovem, menino, garoto, quanto é que vale essa pedra? Ele, sem falar a palavra algum, direcionado pelo pai, levanta 2 dedos. E aquela pessoa disse: R$2? Eu dou R$2. E aquela criança sai, não vende, sai correndo ao retornar para o pai e diz: papai, teve uma pessoa que me ofereceu R$2 por essa pedra. E o pai disse: muito bem, mas agora você não vai vender ela, você vai voltar novamente. Dessa vez você vai em um museu, você vai levar a pedra e vai fazer a mesma coisa, vai ficar com a pedra na mão. Se alguém perguntar o preço, você não fala nada, você apenas vai dizer, você apenas vai levantar 2 dedos. E ele foi para o museu, chegou lá, ficou com a pedra na mão e alguém passou e disse: garoto, quanto custa essa pedra? E ele novamente levanta os 2 dedinhos dele, e aquela outra pessoa disse assim: R$200? Eu dou os R$200. E ele, mais maravilhado ainda, alegre: poxa, que bom, mas não vem de volta para a casa do pai. E ele relata tudo novamente para o pai. E o pai disse: pois agora você vai a última vez, vai sair a última vez e vai em um lugar específico agora. Você vai lá na loja de pedras preciosas e você vai fazer o mesmo. Se te perguntarem, você vai levantar os 2 dedos. E ele vai na loja, chega lá, alguém pergunta, ele se impressiona com aquela pedra e ele pergunta: quanto custa? É raríssima essa pedra, quanto custa essa pedra? Ele levanta apenas 2 dedos. E o dono da loja disse: R$200.000 eu compro, porque ela é rara. E ele volta feliz da vida, diz: papai, o moço disse que ele me ofereceu R$200.000 em troca da pedra. E o pai dele diz para ele exatamente assim: meu filho, agora você entende qual é o valor da vida? A vida é sobre onde ela está, onde você a coloca. Se você não está no lugar certo, o valor é inferior. Vão deixar claro para você o quanto que você vale. E o valor às vezes nem sempre é aquilo que você realmente como essência tem ou é. Se Deus comprou a igreja, você foi comprado por um preço. E isso está escrito, igreja, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, aqui na TV, vou pôr para você. Leia o que está escrito aí agora. Presta atenção, que coisa forte. 6, verso 20. Amém? Pode ler, igreja. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Por preço. E agora? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado. Muito mais do que 200 da história. Muito mais do que milhões. Muito mais do que os 360 trilhões. Muito mais do que qualquer riqueza desse mundo. Muito mais do que qualquer tesouro, pedras preciosas, ouro, todas as riquezas que esse mundo puder te oferecer. Você vale muito mais do que isso, igreja. Você é valioso, você é precioso, você é valiosa, você é preciosa para o Todo-Poderoso. Não foi à toa que Ele enviou Jesus. Ele viu tanto valor em você, como Ele viu no próprio Senhor Jesus, ao ponto dele entregar o seu filho a morrer no nosso lugar. Por quê? Porque você é valioso, você é valiosa. Amém, igreja? Então o valor que você tem é exatamente a vida do Senhor Jesus. Todo o valor que nós temos, que Deus viu em nós, ele está igualado à vida do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você entende dessa forma? Você entende dessa maneira? É onde você se encontra hoje.
Não é o que as pessoas dizem quanto você vale, e nem é o que você às vezes pensa a si mesmo. Você é valioso porque o comprador é que diz quanto você vale. Amém? É o comprador. E quem foi o comprador da sua vida? Foi o próprio Deus. E o que Ele deu em troca da sua vida? Por isso Ele diz: o que o homem pode ganhar se trocar a alma por toda a riqueza desse planeta? Ele vai fazer uma péssima escolha. Para você entender, igreja, você se enxergava dessa forma? Você se via dessa maneira? Você, ao olhar para si mesma, diante dos problemas, diante das afrontas, diante das calúnias, você se enxergava dessa maneira? Como talvez hoje você está aí a olhar para você, você começa até se valorizar. Se valorizar, por quê? Porque Deus te valorizou. Enxergar valor, porque Deus enxergou em você antes mesmo de você mesmo, a olhar para você e dizer: poxa, como eu sou precioso. Identificar que o próprio Deus enviou Jesus a morrer em seu lugar, porque você não é qualquer coisa, você é obra do próprio Deus. Amém, igreja? Valor não está naquilo que você faz, não está naquilo que você diz em ser, mas naquilo que Ele fala ao teu respeito. Amém, igreja? Aquilo que Ele fala ao teu respeito, que Ele te fez um pouco menor do que quem? Os anjos. Um pouco menor do que os anjos, e te coroou de quê? Oh, aleluia. Salmos, né? Está escrito isso. Nós precisamos, igreja, começar a aprender ou a enxergar toda essa estrutura de Deus para a nossa vida. Mas sabe o que está escrito também lá no livro de João 17, verso 23? Eu vou pôr para você, tá? Na TV. João 17, versículo 23. Olha o que Jesus fala acerca de cada um de nós. A parte final do versículo: para que o mundo conheça, leia. Oh, glória, vou repetir, vamos ler novamente. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe o que Jesus está querendo dizer? O mundo vai saber que o Senhor me amou, assim como que o Senhor Jesus. Olha só, não se distrai, olha aqui para mim, tá? O que Jesus está dizendo? Que o mundo vai saber que assim como o Pai amou a Jesus, Ele também te amou. Ele nos amou. Quem entendeu? Percebe agora o valor que você tem, o valor que você é, a vida que você tem, o quanto que Deus, olha só que maravilha, o quanto que Deus, Ele tem olhado você, Ele tem valorizado você, amado você, cuidado de você. Mas infelizmente nem todo mundo, nem todas as pessoas, elas conseguem se entregar diante de Deus. Amém? Quem entendeu? Bem forte para o nosso Criador. Agora eu gostaria que você aplicasse na sua vida o que eu vou pôr para você na TV agora. São coisas importantes, tá? Aplique isso na sua vida. A primeira coisa é a pergunta que fiz no início: qual é o seu valor para Deus? Segundo, o valor da sua alma excede a riqueza deste mundo. Terceiro, o valor de uma coisa está sempre baseado no comprador que vai obter aquela coisa. O quarto, a sua alma, ou o valor da sua alma é equivalente à vida do Senhor Jesus. Por isso que você é amado e é valorizado. Pastor, mas eu não enxergo valor em mim. É porque você se enxerga sem valor.
mas não significa dizer que você não tem valor algum. Amém? Você é valioso para Ele, e você precisa se enxergar com esse valor também. Você precisa olhar para você: ah, pastor, mas está doendo, mas não deixa de ter valor. Não é o que as pessoas dizem quanto você vale, não é o que as pessoas falam acerca daquilo que você vale ou deixa de valer. Deus viu valor em você ao ponto de enviar Jesus a morrer no seu lugar. Amém? Ao enviar o seu único filho amado, ele deixou claro: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus a sofrer e a morrer em meu e em seu lugar. Por quê? Porque Ele ama, porque Ele valoriza você como alma, você como pessoa, você como um servo, uma serva. Ele lhe valoriza e Ele lhe ama. Muito importante você, mas é muito importante a igreja aprender acerca desse valor que o nosso Deus concede a cada um de nós. Quem entendeu? Para o nosso Deus, uma linda salva de palmas para a glória do nosso Deus. Tudo que é importante para nós, há um valor que agregamos a isso. Deus nos ama e nos valoriza ao ponto de enviar seu único filho a morrer por nós. Amém? Por que Ele fez isso? Para entregar a você, para transmitir a você o valor que você tem, e por Ele você é amado. Graças a Deus. Então você vai ficar agora de pé no seu lugar e nós iremos buscar ao Senhor Espírito Santo de todo o nosso coração. Amém? Guarde isso no seu coração. De todo entendimento, igreja, enxergue esse valor de Deus. Deus te valorizou demais. Na verdade, Ele te valoriza muito. Ele ama você muito. Para você compreender, nós paramos para falar acerca disso, porque Deus, falamos ontem do quanto que Ele tem almejo de que nós estejamos em sua presença. E você precisa enxergar o quanto que Ele almeja por isso. O quanto que você para Ele é valioso, valiosa. O quanto que nós somos importantes. Ainda que tivesse você trocado a sua alma por toda a riqueza, você teria feito uma péssima escolha. Deus não fez um péssimo negócio. Deus fez um bom negócio. Mesmo que foi a vida de Jesus, mas foi por algo, foi por alguém que para Ele, não talvez para você, mas para Ele, você é valioso. Se enxergue assim, igreja. Amém? Você é valiosa. Não, você não é obra do acaso. Você está assim porque você não tem conseguido enxergar. Não age como nós aprendemos ontem, Deus falando com relação ao amor dele para o povo dele, lá em Malaquias 1, verso 2, e o povo disse o quê? Em que tem nos amado? Eles não enxergavam o amor de Deus. Mas aí você percebe agora, Deus chamou tanto que um entregou o filho e o filho entregou a vida. Amém? Deus entregou Jesus e Jesus entregou a si mesmo a sofrer e a morrer em nosso lugar. Do tanto que Ele te ama, do tanto que Ele te valoriza.